saúde com a paz do Senhor Jesus. Como sempre, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que nós todos nos concede para estarmos juntos essa noite para cultuarmos ao nosso Deus. Quero também agradecer a Deus pela vida toda da igreja, pastor Aparecido, que me incluiu para meditarmos no texto da palavra dele. O irmão está conosco à noite hoje. Ele está ali em Guarulhos, é aniversário do pastor, no bairro da Pimenta, naquele setor, e ele, por morar perto e conhecer muito bem o governo de lá, ele não quis mandar ninguém, mas entende bem que foi. Então, esse é o motivo do nosso pastor não estar conosco nessa noite. Também eu quero já pedir para a igreja que ore pelo pastor Feliz. Ele foi sendo agora há pouco. Ele chegou ontem no hospital com um batimento de 25. Um pouco, o médico falou que não deu um ataque dele e talvez não desse para contornar. Mas graças a Deus é que o nosso pastor, ele era que era pouco, ainda acho que ainda tem uma idade para fazer algumas coisas, né? Não tem mais. Estava lá na chácara, mas graças a Deus chegou a tempo, e agora eu conversei com ela, e o batimento dele já chegou a 82, graças a Deus. Então, o médico está agindo muito bem, e continuar assim, aí já vai estar em casa, né? Porque o batimento está voltando para 25, chegou a 82, então reagiu bem rápido. Então, graças a Deus, mas continue orando por ele, para que Deus continue, né, dando a ele a recuperação, para ele voltar para casa o mais rápido possível. Também vamos orar para nós, pois amanhã nós estaremos indo até a nossa cidade natal, até Recife, e voltamos no dia 30, estaremos de volta. Vai estar indo eu, minha esposa e o Heitor vai conhecer Recife. Então, uma viagem rápida, dessa vez eu não vou por terra, dessa vez eu vou por cima. Mas fora para que Deus nos conduza em paz e traga em paz. Não abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo ele escreveu Mateus, em seu capítulo 5. O pastor Alex, na quarta-feira, falou do 1 ao versículo 12. Eu quero meditar junto à igreja do 13 ao 16, que tem como título Sal e Luz. Mateus, capítulo 5, e o versículo 13 ao 16, da palavra do nosso Deus. A palavra diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acender uma lâmpada para colocá-la debaixo do cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que veja as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Acabei de ler o texto, irmão. Eu costumo dizer que no Sermão do Monte
que Jesus ele começa com a bem-aventurança, e do capítulo 5 ao capítulo 7, até o capítulo 7, que são esses 3 capítulos, eu costumo dizer que aqui está o grande mandamento, aqui está a parte que eu chamo de ensinamento de Jesus. Se a gente for olhar os demais capítulos para frente, vai falar dos milagres de Jesus. Mas nesses 3 capítulos aqui, a gente vai ver que Jesus vai relatar os ensinamentos para a igreja que estava sendo fundada a partir dele. E aqui nesse capítulo, no verso atualmente, nós vamos ver a importância que Jesus dá para o salvo. Ele dá uma importância muito grande para o salvo. Como é que Jesus apresenta esses 4 capítulos, versículos desse texto? Ele vai nos ensinar qual o papel do sal nos alimentos, como conservante para a conservação do alimento. Então Jesus ele vai mostrar e ele vai usar esse alimento extraído lá da terra, e ele vai usar o segundo, que seria a luz. E ele pega essas 2 palavras, sal e luz, e ele aplica sobre a igreja como algo muito importante, como algo que deve ser observado e deve ser aplicado no mundo na qual nós vivemos hoje. E ele vai mostrar a importância, o quanto é valoroso esse salmo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, para que permaneça sendo conservado tudo aquilo que leva esse alimento que é extraído da natureza. Eu lembro que quando a gente era pequeno, morava em uma cidade pequena, e naquela época não tinha luz, nem geladeira, não tinha luz, mas nem geladeira. E o nosso pai, ele matava, veio porco, cabrito, um boi. E como fazia para conservar aquela carne? Se usava o sal. E nós vamos ver aqui que o sal naquela época, ele servia para que aquela carne ficasse vários dias e preservasse aquela carne para ela não apodrecer. E aí vem a palavra carne de sol, a carne seca. Ela era preservada com sal, mas o sal só não serve para preservar, ele também serve para dar sabor. Ele também serve para dar sabor aos alimentos. E a Bíblia vai dizer que este mundo, sem o sal que representa aqui a igreja do Senhor, esse mundo estaria podre, fedendo. Então ele vai falar, dizendo a vocês são o sal
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E como sal, nós precisamos, aonde nós chegar, como sal, dar sabor àquele lugar que nós chegamos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu não sei se você já ouviu alguém falar de alguém, essa pessoa é sem sal, a pessoa sem, né? Não sei se você já ouviu falar, sabe? Essa pessoa é uma pessoa sem sal, uma pessoa que não tem sabor de nada, não, sabe? É totalmente diferente. Jesus disse: você não pode ser essa pessoa. Aonde você chegar, você tem que trazer sabor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ele diz assim: o sal dá sabor aos alimentos. Este mundo ainda é preservado por causa da igreja de Cristo. Se não fosse a igreja de Cristo, imagina como estaria o mundo na qual nós estamos vivendo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A igreja brilha neste mundo de treva. A luz de Cristo que se reflete na sua igreja se torna um farol que ilumina o mundo inteiro. E ele está dizendo: olha, vocês são sal da terra, mas vocês também são luz lá na treva. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele diz: olha, aonde você chegar, você tem que trazer sabor, mas você também tem que trazer brilho. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E de que forma é esse brilho? De que forma é esse sabor? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu trabalho com a equipe aqui em Poá, e nessa equipe tem engenheiro, tem estagiário, e tem uma engenheira que só dá para falar com ela depois das 10h30 e antes. Antes disso não dá para falar com ela. Ela chega, ela não cumprimenta ninguém, ela entra, pega lá o papel dela, passa para o povo, mas ela não conversa com ninguém. Quem morreu essa noite? Quem? Você passou a noite chupando limão? Por quê? Porque você não fala com ninguém. Você é uma pessoa mal-humorada. E às vezes eu falo: sabe o que está faltando aí? O que é? Dinheiro, não está faltando Jesus. Está faltando Jesus, porque quem tem Jesus, irmão, na vida, não pode chegar de uma empresa com a cara fechada, sabe, passa, não fala com ninguém, sabe, como se tivesse chupado limão a noite inteira com milagre. Ei, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e ele tem que produzir alegria, ele tem que produzir nessa vida, sabe, brilho, ele tem que
Porque quando deixamos de fazer, aí ele vai ser um sal insípido, um sal que não serve, perdeu o sabor. Sabe aquela pessoa sem graça, sem sabor, sabe, chega, as palavras dele não traz ânimo, as palavras dele não alegra, ao contrário, você não quer chegar perto porque só tem coisa negativa, ele só reclama, só fala de coisa, sabe, você vai falar, olha esse bem, eu vou fazer na rua, olha esse bem, meu salário não vai dar para nada, olha esse bem, eu estou assim, eu estou aquilo, irmão, ei, você serve a Deus, mesmo que teve tudo dando errado, mas comece, continue profetizando, esse mês vai dar, porque Jesus vai abençoar, eis a porque dentro de nós tem uma luz que brilha, louvado e agradecido ao nome do Cordeiro. Glória a Deus. Reconhecendo, irmão, a importância do sal para dar sabor aos alimentos. O patriarca Jó, ele faz a seguinte pergunta: pode-se comer sem sal? Às vezes, não precisa salgar demais, né? Mas você tem que colocar um pouquinho. Porque se não colocar, você pode colocar o melhor tempero. Se não colocar um pouquinho de sal, não vai ter sabor. Aí ele diz assim, o que é insípido ou haverá sabor na clara do outro? Está em Jó 6,6. Ouvi alguém dizer de determinada pessoa o seguinte: fulano não tem sal nem açúcar. Pastor, você já ouviu alguém falar isso aí? Ele nem tem sabor, nem é salgado, nem é doce, sabe? Você vai começar a falar, não quer nem chegar perto dele. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Ele diz assim, ou seja, é uma pessoa que não é salgada, nem doce. É uma espécie de pessoa insípida, que não tem sabor nem graça. Porém, o cristão precisa ser sal verdadeiro e da boa qualidade. Então ele está dizendo que tem um sal que não é da boa qualidade. Então ele está dizendo que tem um crente que não é da boa qualidade. O Espírito Santo de Deus, quando Jesus estava na terra, antes de subir, ele falou: eu vou para o Pai, mas vou colocar ele para ele me dar um Consolador, um igual, um semelhante a mim, da mesma espécie. Então, nós temos as duas coisas melhor: o Espírito Santo e Jesus conosco. Se nós temos o Espírito Santo conosco, nós podemos ser de sal ruim. Como pode um cristão dizer que tem o Espírito Santo e viver uma vida mal-amorada assim? Porque quando eu vejo Jesus, irmão, às vezes eu fico olhando, quando eu vou ler Gênesis, quando o homem peca, a Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente e onipotente.
Ele tem o poder de saber todas as coisas, ele está em outro lugar. E quando ele vai até Adão, ele diz assim: Adão, aonde tu estás? Se você for olhar, é um pouco brincadeira, não é? Porque se ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele sabe que Adão está, mas ele, aonde tu estás? Aí você vai, deixa o Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento. Aí Jesus chega para o céu e diz assim: quer ver? Ou chega no aleijado e diz: o que quer que eu te faça? Peraí, se eu estou doente, eu sou aleijado, ele vai perguntar o que quer que ele faça. Olha o humor de Jesus. Você não vê Jesus com cara. A única vez que a gente vê Jesus, não com a cara fechada, mas um pouco bravo, a cabeça de Jesus é por selo. É quando ele chega no templo e o povo está fazendo na porta do templo um mercado de cambista. É só ali. O reino de Jesus é doce. Você já viu criança gostar de alguém carrancudo? Alguém com a cara fechada? Criança não gosta, porque ele fica com medo. Mas a criança gostava de Jesus. A criança queria estar perto de Jesus, porque Jesus trazia confiança, trazia segurança. Jesus era medo, Jesus era manso. Ei, Jesus, sabe, era alegre. E essa alegria que está dentro de nós, como sal, nós precisamos primeiramente ser manso. Porque o que está dentro é manso. Agora, quando ele sai, aí a natureza velha aparece. Mas se ele não sair, se ele está aqui dentro, eu tenho que relevar, sabe? Eu tenho que relevar, eu tenho que delatar tudo aquilo que vem para me tirar da minha maneira normal do dia a dia. Eu tenho que delatar aquilo, porque quem está dentro de mim está dizendo: não é desse jeito, não é dessa forma. Sabe? Quantas vezes eu tive motivo de agir como velho homem, mas o pai da minha não pertence mais a você, não pertence mais a você, e aí eu vou ficar bravo, mas sabe que forma? Chorando, porque o que está dentro, como sal e como luz, não vai mais deixar eu fazer aquilo que eu fazia quando eu não era sal. Ei, aonde você for, aonde você chegar, você é um representante direto de Deus. Aonde você chegar, você é luz. Aonde você chegar, você é sal. Aonde chegar, você tem que brilhar. Aonde chegar, chegou, o lugar você tem treva. Ei, a treva tem que sair e a luz tem que entrar. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Depois de ver que você chega no escuro, não tem luz, mas se você ligar a luzinha no celular, vai fazer uma diferença tremenda. Sabe por quê? Porque a luz na escuridão, ela vai aparecer e todos vão ver a diferença. E Jesus diz: olha, vocês são sal da terra. Aí ele diz assim, lá em Levítico, capítulo 2, versículo 3, Moisés escreveu sobre a importância do sal nas ofertas, dizendo: tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas você aplicará sal por 3 vezes, e recomendado o sal na oferta dos filhos de Israel ao Senhor. A importância. Ele está dizendo: vocês estão a cuidado, porque vocês estão vivendo em um mundo que a cada dia que passa ele fica mais difícil. E nós, como sal, precisamos salgar isso. Enquanto a igreja estiver aqui, nós somos esse sal da terra. Mas de que forma você está servindo?
como um sal verdadeiro. Porque ele falou aqui um sal falso. De que forma? Qual o testemunho que nós estamos dando como luz do mundo? Lá onde nós estamos, lá onde ninguém vê. Esse dia eu até brinquei com o Robson, ele está aí. Eu estava lá em Pinheiro, numa rua, lá acima do Lago 13, 7 da manhã. Estava às 7h15 mais ou menos, tomando um café, e chega o Robson, o genro do pastor Danilo. Ele olhou para mim, você aqui? Eu falei, se eu estou fazendo agora uma coisa errada, mas também se você está fazendo, eu ia pegar você. Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Uma vez saí daqui, fui para uma cidade chamada Garemu, lá em Pernambuco. Eu estava 9 da noite, meu filho estava brincando na roda gigante, e eu ia lá embaixo, eu era primeiro. E quando eu vejo o irmão ficou no nosso mundo, era irmão aqui do Ferraz. E se eu estava com cervejinha na mão? Não é? Estou longe, mas o problema não é os olhos do pastor. O problema não é os olhos dos irmãos. O que você não pode fazer nada, o máximo que pode fazer é levar para o pastor. O grande problema é os olhos dele. Porque eu não preciso me preocupar com esconder o pastor Aparecido, o pastor Joel, ou de você. Não preciso me preocupar com isso. Porque eu não consigo esconder dele. E só ele pode fazer algo. Só ele que fala e está falado. Só ele que determina e está determinado. É dele. É com ele que eu tenho que me preocupar. Porque é ele que eu estou representando. É ele que você representando lá na escola, lá no trabalho, lá na faculdade, lá no shopping, lá no mercado, lá dentro da sua casa, lá dentro do seu quarto, quatro paredes. O pastor não vai, às vezes o seu filho vai, mas ele está te vendo lá ele vai, lá ele está, é lá que ele vê quem você é lá que ele vê realmente quem sou eu, é lá dentro do meu quarto. Porque aquele que faz, se eu coloco um paletó, põe uma gravata, me reviste, porque aqui é um revestimento, a veste aqui embaixo. O problema é lá, aonde os olhos não estão. Quem sou eu? Eu sou o verdadeiro sal. Eu glorifico a Ele como sal. As minhas ações glorificam a Ele como luz. É isso que eu procuro. Essas coisas que preocupam. Como eu estou representando Ele? Como sal, a minha palavra tem sentido? Como sal, eu costumo dizer, eu falei para o irmão, cuidado. Falei para o irmão nosso, cuidado. Que palavra que ele dita é prego batido e ponta virada. Vocês sabem o que é isso? Tenta arrancar um prego numa tábua, você bate ele e vira para fora. E essa é a palavra do crente. Como você é? Já estou encerrando, não quero passar do horário. Lá em 2 Crônica, capítulo 13, versículo 5. Abiá, rei de Judá, afirmou que a aliança feita entre o Senhor e Davi e a sua descendência era uma aliança perpétua, ou literalmente aliança de sal, porque o sal pode passar o tempo que for, ele é sal. A
Aonde você for, é sal. Se você comprar um quilo de sal aqui em São Paulo, é um sal. Se for lá para os Estados Unidos comprar um quilo de sal, ele continua sendo o mesmo sal. Se for lá para o Japão, ele é sal. Se for lá para Pernambuco, é sal. Se for para Minas, é sal. Se for para o Rio, é sal. Mas o crente, em São Paulo ele é crente, lá no Rio ele é crente, mas ele tem que ser, porque ele é sal não muda. Sal, pastor, não pode mudar o sabor. Sal tem que continuar servindo para salgar. Luz ela tem que continuar servindo para iluminar. Como o sal, como luz, como nós estamos agindo fora dessas quatro paredes. Continuamos sendo sal verdadeiro. Porque é isso que Jesus disse, toma cuidado para continuar sendo sal verdadeiro. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Lá em Colossenses 4, 6, o apóstolo Paulo também escreve dizendo que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saiba como devemos responder a cada um. Que a nossa palavra ela seja temperada com sal. Para quê? Para nós saber como vamos responder, para não trazer com a nossa palavra magoar alguém, ferir. O tempo se foi. Eu quero ser fiel ao horário. Mas tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado. Porque às vezes, quando era diácono da igreja, eu era igreja. Quando eu mudei para prefeito, eu continuei sendo o mesmo igreja. Quando eu mudei para evangelista, eu permaneci sendo o mesmo igreja. Quando eu vim ser pastor, eu continuei sendo o mesmo igreja. Quando eu estava na congregação, eu era esse. Porque isso aqui não me muda. O cargo não muda a minha pessoa. O cargo não muda a maneira de eu tratar alguém, pastor Raimundo, não. Sabe, o cargo me continua deixando, eu continuo nascendo mais humilde, sabe por quê? Porque quanto mais você sobe, mais você desce. Eu estou aqui, olhando de cabeça erguida, o pastor não é, ele é o bom, não, eu aqui sou menor, sabe por quê? Porque vocês estão sentados, quem está servindo, sou eu que estou servindo, e aqui eu sou o garçom, e o garçom do restaurante, ele é o menor. Não pensa que um cargo, você passou um perfil, você passou um evangelista, você passou um pastor, agora você é o comando, você agora é o menor. Sabe, cada dia você ficando menor. Ei, não tome cuidado, não deixe ele se subir. E com palavra você machucar alguém. Porque você é sal para trazer sabor, não é para machucar. Você é sal para temperar, não para estragar. Ei, você foi chamado e chamada para temperar o ambiente que você está, não para estragar o ambiente que você está. Tome cuidado. Eu quero encerrar, mas Deus ainda põe no meu coração uma última coisa para falar. Às vezes pessoas, quando ele era mais humilde, mais simples no cargo eclesiástico, ou quem sabe em um cargo aí embaixo, ele era simples, falava com todo mundo, cumprimentava todo mundo, abraçava todo mundo, mas mudou de cargo, achou que o salteiro é diferente dos outros, não é não meu. O meu Espírito Santo que está aqui é o meu porteiro que está lá embaixo. É a irmã, é aquela irmã que cuida de todo mundo, não é só
todo mundo aqui. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue falando ao nosso coração. E como sal, vamos continuar botando sabor aonde nós chegar. Aonde nós chegar, vamos continuar sendo luz. Aonde nós chegar, o nome dele não é o meu, é o dele. Não é o seu, é o dele. É ele que tem que aparecer. Eu não quero aparecer, mas é ele. É ele que tem que crescer, nós diminuir, sabe? Se tem alguém aqui que merece aparecer no Facebook, no Instagram, em toda a rede social, não sou eu, é ele, porque é dele a glória para ele, é dele. Ele que é o grande, nós somos pequenos, mas que Deus continue falando ao nosso coração, que Deus continue nos abençoando, para nós continuar sendo sal dessa terra, sendo luz deste mundo, até o dia em que a trombeira tocar e nós subiremos para encontrar com ele na nuvem. Que Deus abençoe.